Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero trazer para vocês uma experiência assim que eu tenho vivido com o Senhor, que eu quero falar sobre tempo de espera. Desde que eu me converti, que eu comecei a buscar o Senhor, eu não vou mentir para vocês, não. Eu comecei a buscar a Deus porque eu queria restaurar meu relacionamento. Meu último relacionamento que eu já contei nos outros vídeos, né, o testemunho, que eu fiz até um voto com Deus e tudo. O voto eu fiz depois, né, que eu comecei a buscar a Deus, assim, e eu queria a todo preço, né, que Deus trouxesse de volta. Porque quando a gente não conhece a Deus, a gente faz planos, a gente tem os nossos sonhos, mas quando Deus chega na nossa vida de verdade, assim, começa a se apresentar para nós, que a gente começa a conhecer Ele, a gente ainda não entende as vontades dele, né? Mas Deus começa a ministrar com a gente sobre os planos dele ser maiores, melhores. Então a gente começa a passar a confiar em Deus. Eu precisava muito disso, porque eu tinha muito assim, sabe, aquela vontade de fazer as coisas do meu jeito. Eu quero, e eu chorava, eu jejuava. Eu confesso que foi assim a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque se não fosse isso, eu hoje não estaria na presença de Deus e assim, firme. Eu falo que eu me sinto firme. É lógico que na palavra fala, né? Aquele que tá firme, cuida para que não caia. Eu sempre venho buscando me cuidar para isso, né? Orando sempre, todos os dias. Eu nunca deixo de orar. Todos os dias eu coloco meu joelho no chão, eu agradeço. Eu peço para Deus me mostrar o que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar, para ser aquela pessoa que, né, é semelhante a Cristo, lógico que igual e não pecador a gente não é, né? A gente sempre tem alguma coisa, mas Deus vai moldando, modelando tudo conforme a vontade dele. Então, desde que eu me converti, que eu comecei a buscar o Senhor pela restauração do meu relacionamento, eu buscava por isso. Aí, a partir do momento que Deus não atendeu o meu voto, do vídeo que eu coloquei, o testemunho que eu contei, aí eu entendi que, não sei, eu pensei, deixa Deus fazer do jeito dele. Comecei a entregar, aí eu comecei a fazer a oração da entrega, sabe? De falar para Deus, Deus, faça a sua vontade, faça o seu querer. Então, eu falo que Deus, ele é estrategista, muito, ele é um artista perfeito nessa parte. Porque quando eu buscava para que Deus trouxesse de volta, orando por restauração, os vídeos que apareciam para mim no YouTube era de restauração de casamento, restauração de relacionamento. Então eu comecei a assistir, comecei a colocar em prática lá o que eles ensinam, inclusive quem está passando por isso, né? Busca lá que tem muitas dicas maravilhosas, porque Deus, ele faz a gente, através do processo, Deus faz a gente enxergar como a gente é realmente. Porque no começo, assim, do fim do relacionamento, eu era tão boa, eu fazia isso, eu fazia aquilo, não é possível, por que que a pessoa me deixou e tal, e não se conforma. E no processo, Deus vai te mostrando que muitas das vezes não é nada disso, a gente é muito falha, a gente é muito errante, a gente não sabe conversar, e quem dá a sabedoria pra gente é Deus. Deus, a Bíblia fala, a mulher sábia edifica seu lar e a tola destrói. Gente, hoje eu vejo o quanto eu fui tola em toda a minha vida, o quanto Deus tem me mostrado ao meu redor mulheres tolas, que não tem noção do que é edificar um lar. Eu falo isso não por mim, porque eu não tenho experiência depois disso, né? Depois do que Deus tem me ensinado. Eu ainda não tive. Mas eu falo pelos testemunhos que eu escutei no nosso YouTube, é carregado de testemunhos lindos, assim. Eu falo, gente, como a gente é tolo quando a gente não conhece a Deus. A gente é tolo, tola, né? Mas vamos lá. Então, eu falo que Deus é estrategista, porque quando eu queria o meu relacionamento de volta, só vinha esse tipo de vídeo pra mim, né? De restauração,
ensinando. Então, quer dizer, Deus já queria me aprimorar ali, né? Me ensinar como ser uma esposa perfeita. Perfeita ninguém é, né, gente? Perfeita é só Jesus Cristo. Mas eu falo assim, chegar a um nível assim de sabedoria, né? Para que tenha um lar de paz, um lar de tranquilidade, de amor, de alegria, de harmonia. E depois que eu entreguei, né? Fiz a oração da entrega, eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Se o Senhor quiser restaurar, o Senhor restaura. Se o Senhor não quiser, eis-me aqui para viver o propósito do Senhor na sua vida, na minha vida. Aí começou a aparecer vídeos para mim de tempos de espera, de esperar em Deus. Aí também já fui aprendendo outras coisas. A gente aprende que esperar em Deus não é ficar por aí, ficar com qualquer um. Lógico que nesse processo de 2018 até agora que estamos em 2025, eu tive umas quedas, aconteceu algumas coisas que não era para acontecer, mas eu falo que faz até talvez parte do processo, né, para Deus ensinar mais e mais, porque quando a gente está no processo da espera, qualquer um que eu falo assim, uma pessoa, por exemplo, meu último tentativa, a pessoa me chamou falando que queria ir para a igreja, que queria mudar de vida, uma pessoa que eu já tinha ficado no passado. Queria mudar de vida, queria ir para a igreja também. Aí eu falei, nossa, é de Deus, né? Falei, já me alegrei. Aí a gente combinou, foi no shopping, jantou junto, foi tudo tão muito divertido e tudo. E eu orando, né? Falei, Deus, eu não quero, se não for do Senhor, eu não quero, me mostra, me revela. E quanto mais eu orava, mais Deus ia colocando assim, e meu coração ia ficando angustiado. Eu falava assim, gente, era para mim estar tão feliz, né? Eu queria tanto ter uma pessoa comigo, eu queria tanto ter alguém para poder, né, compartilhar minha vida, minhas coisas. E eu não tô assim feliz, sabe? Tava sentindo, nossa, e a pessoa muito boa, assim, agradando, cuidando bem das minhas filhas, né? Tipo, tratando com amor, com carinho, meus netinhos, né? E aquilo assim não tava legal aqui dentro de mim. Aí eu orei, já sei, Deus, não é do Senhor, né, pra minha vida. Aí eu comecei a observar também algumas coisas assim que, né, não deve. Tipo assim, coisas que eu já passei lá atrás, nos meus relacionamentos. Por exemplo, eu acabei indo no shopping, que eu queria muito assistir aquele filme A Forja, né, que tava no cinema. Aí eu comentei com a pessoa, né? Falei assim, eu quero muito assistir. Aí a pessoa, eu tô ocupada e tal, vai lá sim, se diverte. Falei, não, tá aí alguma coisa errada. Olha pra você ver como que Deus cuida, né? E não foi só isso, foi outras coisas também, né? E eu falo, olha como que Deus cuida. Ia vir um relacionamento igual aos que eu tive no passado, que tudo eu tinha que fazer sozinha. Quando eu tinha que ir para casa da minha mãe, eu ia sozinha. Quando eu tinha que resolver minhas coisas, tudo era sozinha. Eu quero assim uma pessoa que venha para somar, para compartilhar os momentos. Se for para fazer sozinha, eu fico sozinha, não é verdade? Então Deus ensina a gente a observar os sinais. Os sinais são claros, né? Então é muito importante, gente. Eu falo para quem tá solteiro, esperando em Deus, ou que ainda não sabe o que é esperar em Deus, procura esperar, sabe? Busca, ora, paga o preço, jejua, porque Deus, ele vê além do que a gente vê. A nossa visão é limitada, a gente só vê até aqui, Deus vê lá na frente. Deus vê daqui 1 ano, 10 anos, sabe? Como que você vai conviver, né, com a pessoa. É muito importante. Deus, ele quer fazer parte de toda a nossa vida, toda a nossa história, cuidar de tudo por nós. Vamos aprender a ser dependentes de Deus. Aí eu achei essa palavra, quando eu conheci essa palavra aqui, eu já tinha escutado, mas nunca assim com tanta profundidade no meu coração. É Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas traduções falam a renovação da mente.
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que palavra é essa, gente. Para você viver as promessas de Deus, a vontade de Deus, você precisa ter um renovo na sua mente. Renovar, sabe? Tirar as coisas velhas do passado, se libertar de mágoas, de tristeza, sabe? Tudo é um processo. Eu passei por todo esse processo, pedi a Deus para limpar tudo aqui, tirar toda a mágoa, toda a tristeza. Às vezes a gente fala assim: eu não tenho mágoa de ninguém. Mas às vezes tem uma tristeza guardada ali de alguma coisa. E Deus faz aquela faxina assim, deixa a gente leve. Eu creio que eu me sinto assim preparada, não sei, né? Cada dia uma novidade que Deus mostra para mim, que eu preciso mudar, que eu preciso transformar, né? Mas eu quis trazer esse vídeo porque acho que foi essa semana inteira o Espírito Santo me incomodando para mim gravar, para mim falar das coisas assim, que para mim falar sobre isso, a espera. Quem sabe esse seja um ministério que Deus tem para mim, né? Ajudar outras pessoas a caminhar, a buscar mesmo, não se entregar para qualquer pessoa, sabe? Esperar em Deus, vale a pena, gente. Deus é fiel. Eu já vi muitos testemunhos. Eu creio que eu vou viver, minha vida também vai ser um lindo testemunho. Eu nunca vou esquecer a missionária que Deus usou para falar comigo, que meu testemunho chegaria às nações. Eu guardei essa palavra no meu coração e eu creio que tudo que Deus fizer por mim, eu quero compartilhar com as pessoas para poder ajudar de alguma forma, um conselho, uma dica. E estamos aqui para isso, né? Para ajudar, ser ajudada. Eu tenho muito ainda que aprender e eu quero aprender no Senhor. Eu não canso de buscar, sabe? Nossa, essa madrugada eu fiquei muito tempo falando com Deus, foi muito gostoso. Deus renova. A gente por si só, a gente não consegue esperar, não. A gente é ansioso, a gente atropela, a gente quer as coisas de qualquer jeito. A carência emocional às vezes faz isso, né? A gente aceitar as coisas de qualquer jeito. Você é princesa, você é príncipe do Senhor. Você não merece qualquer coisa. Você não merece ser tratado de qualquer jeito. Então busca no Senhor, descansa o coração, espera Deus trazer aquilo que é bom, perfeito, agradável. Eu tô exagerando, né? Bom, perfeito e agradável é Deus, a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Tem que ter um erro no vídeo, senão não sou eu, né? Mas muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. E vamos que vamos, né? Vamos gravando e vamos falando do amor do Senhor, das experiências. E eu tô aqui para isso. Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.